Ok, pessoal, galera do Tô Graduado, vamos lá, nosso curso aí superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Disciplina Gestão de Pequenas e Médias Propriedades Rurais. O tema da aula de hoje é Gestão de Tempo e Recurso. Meu nome é César Augusto Costa Nascimento, sou coordenador da disciplina. Tá, então anteriormente nós falamos aí do planejamento da produção agrícola, né? Das etapas, gestão de da parte de gestão de recursos, recursos financeiros, recursos humanos, gestão da água, defensivos agrícolas. Falamos também de estabelecimento de metas, né, objetivos. Então agora a gente vai falar da parte que envolve tempo e recursos. Recursos nós falamos também, mas aqui a gente vai estar se referindo a ele. E uma outra coisa que é a questão do tempo, que na aula anterior também nós mencionamos, baseado principalmente na questão das datas de plantio. Né? Então, é um componente importante para a eficiência e sustentabilidade das operações agrícolas. Envolve a administração eficaz de recursos humanos. Então, a gente está se referindo ao que já foi comentado na aula passada, né? Então, tem que ter pessoal para as atividades e tem que capacitar esse pessoal, treiná-los, né? A questão de recursos financeiros, que pode ser tanto recursos próprios, capital próprio ou uso de crédito rural, como a gente já viu nas aulas anteriores, e investimento em tecnologia. Então, usar, por exemplo, comprar uma máquina de colheita ou comprar um drone para pegar informações de acompanhamento da cultura, né? Ou adotar um sistema de gestão para poder coletar os dados e criar um banco de dados para poder melhorar ali a eficiência na busca de mais informações, né? Então, tudo isso daí acaba trazendo o que? Uma otimização do uso do tempo para maximizar a produtividade e a rentabilidade. Né? Então, nós já falamos do planejamento, né? Então, inclusive isso vai ser o tema do fórum temático, né? Desse mês. A gente vai falar, vai ter para vocês ali uma pergunta, um fórum referente ao planejamento da produção agrícola. Então, focar bastante nisso, porque isso é muito importante, né? O planejamento é a base para uma operação agrícola bem-sucedida. Isso já está claro para nós, né? Um calendário agrícola detalhado deve ser elaborado. Então, quem elabora esse calendário? Um mapa, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com a Embrapa, junto com instituições de ensino, incluindo todas as etapas, desde a preparação do solo até a colheita. Né? Então, é aquilo que a gente vê aqui no Tocantins, né? A gente vê antes de outubro, a gente vê ali preparação do solo, né? Ou a parte de adubação, ou incorporação da parte da vegetativa ali, né? De uma cultura anterior, incorporação. É isso que a gente vê antes. Então a fazenda tem que estar preparada para isso. Então, e em cima disso também até a questão da manutenção das máquinas, né? Qual é o período que ele pode parar para poder dar manutenção nas máquinas, né? Preparação do solo deve começar com análise de solo, já falamos, para identificar a necessidade de correções e adubações específicas, ajustando o ambiente para o crescimento das plantas. Plantio, de acordo com, as, com as condições climáticas, né? Então, a gente respeitando isso, a gente garante uma uniformidade, uma densidade adequada de plantio, então é aquela coisa, né? Então, se eu faço o plantio no tempo correto, né, eu vou garantir que, e se eu uso uma variedade boa, eu vou garantir ali que elas tenham o mesmo porte, né? Eu não vou ter planta de 60 e uma outra de 80 centímetros, né? E ali respeitando a densidade que é voltada para o espaçamento, né? Tanto entre plantas como entre linhas. Respeitar essas informações, né? Então, de repente, existe uma variedade que permite um espaçamento menor ali entre plantas, né? E até mesmo entre linhas. Então, você vai ter uma densidade maior e, se for feito de forma correta, como resultado, você vai ter ali uma quantidade maior de grãos, de produção de grãos, e aí vai ter um aumento de produtividade. Então, logicamente que você vai maximizar o uso da terra, porque você está adensando mais e garante que as plantas tenham melhores condições para crescer. Mas isso tem que estar nas especificações
da planta, né? Ela está dizendo ali, né? Então vamos supor que eu posso colocar 40 centímetros entre plantas ali, entre linhas 40 centímetros, né? E num metro linear 10 plantas, por exemplo, né? 10, 12, 14 plantas. Né? Então tem que estar nas especificações da cultura, né? Da variedade ali no caso da soja. Colheita já falamos, né? O uso de maquinário, um planejamento adequado, então aquilo que a gente comentou anteriormente na aula passada. E aqui fazendo um adendo aqui, a questão da manutenção das máquinas, né? Então, maquinário correto, pessoal capacitado, mão de obra capacitada. Então, tudo isso daí vai minimizar custos, né? E você vai ganhar tempo com isso também. Os recursos humanos, então, a gente falou da alocação de humanos, de recursos humanos, mas a gente tem que ter o controle de horas trabalhadas, né? Então, às vezes, em vez de você ter funcionários que você fica pagando hora extra, de repente é melhor você ter turnos diferentes e de repente equipes diferentes, né? A alocação adequada de mão de obra é essencial, que a gente já falou também, né? Então, já referimos que é da importância dos recursos, mas a questão das horas trabalhadas, que aqui uma informação importante dentro desse quesito, dessa questão dos recursos humanos. Já falamos também, né? Treinamento e capacitação dos funcionários, funcionários bem treinados são capazes de realizar suas tarefas com mais precisão e rapidez e contribui aí para o sucesso das operações agrícolas. Então, existem até instituições que oferecem capacitações gratuitas, né? Oferece cursos gratuitos aí, né? De repente é só procurar, né? E existe mesmo. O Sistema S oferece, né, capacitações aí que não é só pequeno, para o grande, né? Mas também para o pequeno, para o médio, né? Então também tem alguns cursos que podem proporcionar isso. Distribuição de tarefas. Então, se eu tenho lá aquilo que já falou, tem a questão dos recursos humanos, tem a questão da importância com as horas trabalhadas, para evitar o quê? A sobrecarga de trabalho e problemas trabalhistas, né? Diante do Ministério do Trabalho aí. De repente um processo em cima da empresa, né? De repente está sobrecarregando o funcionário com função que nem é dele. E aí você fazer a distribuição correta desses funcionários e até usando da ideia de repente criar equipes diferentes aí, você não vai ter problemas se sobrecarregar nenhum funcionário. Então, a boa distribuição de tarefas também promove um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo. Recursos financeiros nós já falamos, né? Envolve o controle de custos, previsão de despesa, alocação eficiente de recursos financeiros. Então, é aquela velha planilhazinha, né? Então, qual vai ser meus custos no plantio de soja? Quanto que eu vou gastar com semente? Quanto que eu vou gastar com adubo? Quanto que eu vou gastar com mão de obra? Né? Uma previsão dessas despesas. E aí, se eu tenho esses números, eu sei quanto que eu preciso de dinheiro para exercer determinada atividade. De repente, eu posso usar o meu próprio dinheiro que eu já tenho, ou de repente eu vou ter que alocar aí, pegar um recurso de uma instituição financeira para poder garantir a minha produção, né? Então, tem que ter esses dados aí. Tá? Então, controle de custos. Então, aquela coisa, né? Eu tenho que ter uma ideia dos custos, mas eu tenho que monitorar esses custos e controlar. Porque nem sempre aquilo que a gente estabelece é o que vai ser realidade, né? É igual construir uma casa. Você vai lá, faz uma planilha dos gastos porque você vai construir a casa, mas quando vai ver, você, você não controlou, você não monitorou, aí quando vai ver, lá na frente tem um acréscimo de 40% em cima. E você teve essa surpresa lá no final. Então você tem que ir monitorando, né? Então é possível reduzir despesas, né, sem comprometer a qualidade. De repente pegar um produto similar, que é de qualidade, né, e que de repente não vai aí comprometer os seus custos, né, encarecer muito aí a sua produção. Então, o controle de custo eficaz permite que os produtores maximizem a rentabilidade,
e suas operações. Previsão de despesas, como a gente já falou, né? Então se prepara para custos futuros. Então, o que a gente pode prever de despesas? A gente que está no dia a dia aí de casa, né? Uma despesa que a gente já tem previsão é que todo ano tem IPTU, tem IPVA, né? Quem é engenheiro agrônomo tem lá o CREA para pagar, então essas são despesas previstas, né? Outras você até pode prever, mas elas já vão ter variações porque é um mercado oscilando. E essas também vão ter variações, mas você tem como prever isso. Então, de repente, o que você pode fazer? Você sabe que no início do ano você tem lá um gasto lá de R$ 6.000, vamos supor. Então você já pode anteriormente já se preparar, ter esse dinheiro para quando chegar no início do ano você não passar sufoco. Isso é prever, né? E você já resgatar ali durante o ano anterior ao início do posterior, já ter ali uma reserva para poder se organizar com essas despesas, né? Com antecedência, ajuda a garantir que os recursos estejam disponíveis quando necessário. As tecnologias, ferramentas tecnológicas, softwares de gestão agrícola têm revolucionado a gestão de tempo, né? Porque você acaba tendo informações mais rápidas, né? E aí adquirir recursos, né? Pensando na produção agrícola. Esses softwares permitem que os agricultores monitorem e gerenciem todas as etapas do processo produtivo de maneira integrada e eficiente. Então, é aquela propriedade que tem um software que, além dele coletar dados, ele pega dados de bases de dados, como bases de satélite, né? E te dá informações ali em tempo real. Então você ganha tempo. Isso é gestão de tempo, né? Então são softwares que tem uns que são bem caros, né? Mas tem como usar softwares aí gratuitos para poder obter essas informações, né? E poder monitorar. O segredo é esse, né? Uma outra palavra muito importante dentro do que a gente fala de planejamento é monitorar. Porque com o monitoramento você vê se o que foi planejado está sendo executado e se precisa fazer alguma alteração, né? Todas as etapas do processo produtivo de maneira integrada e eficiente. Então, softwares de gestão, né? Softwares que a gente já comentou. Tanto gestão de insumos, gestão das utilização de produtos, questão da monitorar os estados de desenvolvimento da soja, né? Vai estar te auxiliando ali com as informações. Eles fornecem dados em tempo real e te ajudam no processo de tomada de decisão e aumenta a eficiência das operações agrícolas. Então, hoje não existe propriedade rural sem tecnologia, né? Por mais que você seja um pequeno produtor, um médio produtor, você pode adotar essas tecnologias, porque existem tecnologias aí que são gratuitas, né? Lógico que uma fazenda, uma grande propriedade já vai usar os softwares mais pesados, mais caros, mas tem como usar ali aplicações mais baratas na gestão ali de insumos e colheita, dependendo seja pequena ou média propriedade rural, né? Então, mais tecnologias, né? O uso de máquinas, sistemas de irrigação inteligente, né? Então, não é porque é um pequeno que ele não pode adotar um sistema de irrigação, colocar um sensor, né? Isso tem como fazer, né? Reduz a dependência da mão de obra. E outra, dá informações em tempo real. É ter o controle de uma estufa, por exemplo, de uma granja ali, né? Controlando todo o ambiente em temperatura adequada, exaustores, né? Monitoramento da temperatura. Então, permite aí que os agricultores realizem tarefas repetitivas de maneira mais rápida e precisa. Monitoramento e avaliação, então, já comentado antes, monitoramento contínuo, e você vai avaliando. Então, você tem lá os dados, aí você avalia se esses dados estão pertinentes, estão dentro do previsto, né, daquilo que está previsto, ou às vezes pode estar até melhor do que o que está previsto, né? Mas são essenciais para identificar a melhoria ou áreas, ou até ver que está funcionando muito bem, né? E garantir os objetivos da produção. O uso de tecnologia de monitoramento permite a coleta de dados precisos e atualizados, né? Então, acompanhar o desenvolvimento da cultura
né, é importante. E hoje tem sido feito isso com drones, né? Com drones multiespectrais, inclusive, né? Que usa ali tanto o RGB, que é o vermelho, verde e azul, é a câmera do drone, né? Além dela usar a faixa do RGB, né, que é o Red, Green, Blue, que é o vermelho, verde e azul, ela tem ainda usa a faixa do infravermelho, porque a planta ela acaba refletindo muito na faixa do infravermelho, então tem como a gente fazer um acompanhamento mais preciso aí usando essas novas tecnologias. E ali, né? Subiu o drone, quero subir hoje, quero subir amanhã, quero subir depois de amanhã, eu subo. Eu tendo tempo bom, eu subo, né? Sensores e drones fornecem dados precisos e atualizados, permitindo ajustes rápidos e informados. Então, é uma realidade hoje que as propriedades estão adquirindo essas tecnologias, principalmente os drones, né? Para poder fazer esse monitoramento, né? Tanto na parte de monitoramento de culturas, como na parte que envolve o drone e na parte de aplicação de defensivos agrícolas. E, e logicamente que é possível você fazer o monitoramento disso também, né? Então, avaliar o desempenho das atividades agrícolas. Então, você coletou os dados, tab, tabulou isso, né? Então, você cria lá indicadores, você tem indicadores lá, né? Pode ser um indicador referente à safra passada. Então você vai lá e vê que teve uma produtividade maior, ou empatou, ou diminuiu, né? E aí você pode garantir assim uma maior qualidade e sustentabilidade, porque se está funcionando, se está aumentando, né? De repente você diminui a questão da adubação, porque você já está tendo, está conseguindo fazer com que haja uma ciclagem de nutrientes no solo ali, né? Então a análise de dados históricos, como a gente já comentou, dados de estações meteorológicas, ajuda a identificar. Lembrando que o certo é propriedades maiores ter estações meteorológicas, mas as pequenas e médias a gente pode trabalhar com informações de sites, né, como o INEMET, a Agência Nacional de Águas e por aí vai. Gestão de riscos, então, logicamente que a gente tem que estar prevendo os riscos, quais podem ser esses riscos climáticos, né? Climáticos ou condições adversas, chuva onde nem deveria chover. Então a gente tem que estar prevendo, estar preparado para esses riscos. E às vezes é até retardar um pouco, né? Atrasar um pouco o plantio, pode ser uma estratégia para poder minimizar esses riscos, né? Outros riscos, o surgimento de pragas e doenças. Então, fazer uma manutenção preventiva, uma adubação preventiva, né, pode, de certa forma, usar de controles biológicos, como a gente já falou anteriormente, pode com certeza minimizar isso, né? Então, identificar os riscos pode impactar a produção e avaliar a probabilidade e o impacto desses riscos, né? Então, é aquilo que a gente já comentou. Então, a gente identifica quais são. Então, por exemplo, estou aqui nessa área, estou vendo que aqui tem uma incidência de lagarta, então já estou prevendo, já identifiquei qual que é o risco. Então, de repente, usar ali uma variedade de milho ou de soja, porque tem lagarta tanto para o milho como para a soja, que seja resistente a essa praga, né? Priorizar os riscos que têm maior potencial de causar danos e desenvolver estratégias para mitigá-los. Isso é importante também, porque nem sempre um risco com dano é, pequeno assim, não tem um grande potencial, né? Tem um baixo potencial, às vezes não tem necessidade da gente combater, né? Então, mas como que a gente identifica isso? Monitorando e avaliando, né? Então é igual, por exemplo, tem lá uma praga que ela está com a cultura de soja, mas ela pegou só 5%, supondo, né? Então, às vezes é melhor deixar do que você entrar ali com alguma solução que você vai acabar tendo um gasto maior. Então, agora se passa aí de uns 30%, aí você tem que entrar com alguma ação rápida ou uma pulverização de controle ali, porque 30% é um número muito alto e aí vai comprometer com certeza a sua produção. Mitigar os riscos, né? Ó, diversificação, então, uso de culturas, né? Que é a questão da rotação de culturas, manejo integrado de pragas, contratação de seguros agrícolas, então sua lavoura ela tem que estar segurada,
por exemplo, por conta de pragas, por conta de adversidades climáticas. Isso é também a questão voltada para mitigação de riscos, né? Essas estratégias ajudam aí a proteger a produção e garantir a sustentabilidade das operações agrícolas. É isso aí, pessoal. Até a próxima.